Quais são os sintomas da doença de Alzheimer? A doença de Alzheimer é uma enfermidade progressiva e os sintomas agravam à medida que o tempo passa, mas é também uma doença. Quais são os sintomas da doença de Alzheimer? A doença de Alzheimer é uma enfermidade progressiva e os sintomas agravam à medida que o tempo passa, mas é também uma doença. Quais são os sintomas da doença de Alzheimer? A doença de Alzheimer é uma enfermidade progressiva e os sintomas agravam à medida que o tempo passa, mas é também uma doença. Quais são os sintomas da doença de Alzheimer? A doença de Alzheimer é uma enfermidade progressiva e os sintomas agravam à medida que o tempo passa, mas é também uma doença. Quais são os sintomas da doença de Alzheimer? A doença de Alzheimer é uma enfermidade progressiva e os sintomas agravam à medida que o tempo passa, mas é também uma doença. Quais são os sintomas da doença de Alzheimer? A doença de Alzheimer é uma enfermidade progressiva e os sintomas agravam à medida que o tempo passa, mas é também uma doença. Quais são os sintomas da doença de Alzheimer? A doença de Alzheimer é uma enfermidade progressiva e os sintomas agravam à medida que o tempo passa, mas é também uma doença. Quais são os sintomas da doença de Alzheimer? A doença de Alzheimer é uma enfermidade progressiva e os sintomas agravam à medida que